Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Uma vez mais aqui, nesse encontro que para nós é sempre muito feliz, muito prazeroso, e contando neste encontro, para caminhar conosco, esse grande companheiro nosso de trabalho, de atividades, esse amigo Sérgio Rodrigues, que vai caminhar junto conosco nesse encontro, tratando de um tema bastante interessante da doutrina dos espíritos. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, meu amigo. Tudo em paz? Olá, Leandro, tudo em paz? Amigos, amigas que vão nos acompanhar, fazer companhia nesse estudo, é sempre uma satisfação. E esse tema de hoje, como o Valindo disse, realmente é bastante interessante. Vamos buscar compreender bem, que é um tema também um pouco, ao mesmo tempo que ele é interessante, ele é um pouco complexo, né? É verdade, é verdade. Então, caros amigos e amigas, nós trazemos neste encontro um tema que se encontra originalmente na Revista Espírita de agosto de 1861. E esse tema ele se refere ao transporte de objetos e outros fenômenos tangíveis. Essa dissertação sobre esse assunto, essa orientação, essa instrução foi trazida àquela ocasião na própria sociedade, através do senhor Campbell, que foi o médium, e dada pelo espírito Erasto. Mas é importante lembrar que esse tema está inserido em O Livro dos Médiuns, obviamente, na segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. E o item que nós trataremos essa noite, ele está nomeado como o fenômeno de transporte, que compreende as questões 96 até 98, ou seja, 96, 97 e 98. E, especificamente, a questão 98, em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo citado, é que que dá título a essa dissertação de Erasto, transportes de objetos e outros fenômenos tangíveis. É um tema interessante, é um tema rico, é um tema que oferece alguma dificuldade, não é uma coisa simplória, mas é muito interessante e instrutivo, né, Sérgio? Sem dúvida. É um fenômeno que não é muito comum, né? Como o próprio texto aqui vai explicar, mas que é importante que todos tenhamos conhecimento, né? Tomemos conhecimento desse fenômeno e do seu mecanismo, Isso. entender como ele funciona. Então, vamos a ele. Vamos começar nós vamos aí, na medida do possível, parágrafo a parágrafo, e elucidando aquilo que nos for possível. E sempre que houver alguma necessidade, Sérgio, interrompa tranquilamente para a sua Perfeito. fala, tá bom? Para obter fenômenos dessa ordem, é necessário dispor de médiuns que chamarei sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso dos mesmos, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. Então, talvez uma das primeiras coisas para nós pensarmos aqui já nesse final, e em seguida o Sérgio vai falar, é o fluido animalizado, que é, na realidade, esse magnetismo animal, é o magnetismo que alguns de nós temos em abundância, tem com essa possibilidade de que ele fala aqui, né? E que pode dispor dele para que se efetive esse tipo de realização. Mas diga lá, Sérgio. Você vê que já no primeiro parágrafo a gente percebe o quanto o fenômeno é complexo, né? O espírito, né? Erasto, no caso, ele já chama a atenção que
é necessário que o médium ele tenha um alto grau de desenvolvimento, né, da sua sensibilidade, da faculdade de expansão e de penetrabilidade, que é necessária para a produção de toda e qualquer manifestação de efeitos físicos. Mas aqui no caso, ele destaca que é importante, é fundamental que seja um médium que tenha essa possibilidade, né, tenha esses atributos no seu mais alto grau, que quanto esse fenômeno exige do médium. E exige até a presença de fluido animalizado, que é o fluido vital, que é o fluido que nós, estamos encarnados, somos possuidores. É o fluido que dá vida à matéria inerte. Quer dizer, então aqui, normalmente, as manifestações espirituais, elas são processadas com base no fluido, em fluidos do mundo espiritual. Agora, o fenômeno de transporte, ele é algo assim tão complexo, que exige tanto do médium, que a presença do fluido vital se faz necessária para que o fenômeno possa ser produzido. Aliás, nós podemos dizer que ela é imprescindível neste caso, em especial, né? Pois é. Ela é, como ele diz aqui, é fundamental, permite por meio de certas vibrações, projetar ao redor deles, com profusão, seu fluido vital. Quer dizer, o médium doa até também fluido vital. Não só os espíritos, eles manipulam os fluidos espirituais, como também o fluido animalizado, o fluido vital que o médium fornece. Aliás, no livro dos médiuns explica isso também com muita clareza, né? São utilizados fluidos do mundo espiritual, fluidos dos médiuns e até de animais ou de vegetais, de qualquer ser vivo que esteja próximo, né? E que os espíritos possam retirar, exato, lançar a mão numa quantidade de fluidos que se faz necessária a produção do fenômeno. Exatamente. Por isso que nós já citamos de cara lá o livro dos médiuns, que ele que é o orientador fundamental de todo esse processo. Não dá para fazer nada disso sem compulsar, estudar com profundidade e com seriedade essa obra, né? Sigamos lá. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, as quais a influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido de invólucro refratário, que isola esse sistema na maior parte dos outros encarnados, as torna adequadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com uma criatura dessa natureza e cujas faculdades outras não são hostis à medianimização, mais facilmente serão obtidos os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. A fortiori, obter-se-ão esses resultados se, em vez de um médium, dispusermos de vários igualmente bem dotados. Comentários aí, Sérgio? Exige-se um grau uma possibilidade de desmaterialização do médium, né? Ele diz que tem que ser pessoas desprovidas, quase que desprovidas, claro que não é totalmente desprovida, senão já estaria desencarnado. Do envoltório
refratário que isola esse sistema, quer dizer, o sistema nervoso. Uhum. Quer dizer, é preciso uma mediunidade realmente muito específica, né? Muito específico. Muito diferente da maioria dos médiuns, para que possa contribuir com a produção desse fenômeno. E ele conclui dizendo que quanto mais médiuns estiverem presentes para a produção do fenômeno, melhor será o resultado. Quer dizer, é necessário mesmo uma quantidade muito grande de energia, de fluido do médium. Por isso é que ele é muito desgastante para o médium, a produção desse fenômeno, não é isso? Exato. E a gente vê que, inclusive, observa nesse momento, a partir desse momento, o quão delicado isso é para a saúde do médium, inclusive, né? Como isso não pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer instante. Tudo tem um critério de bastante segurança, né? De isolamento, porque a coisa não é feita assim, né? Como se possa pensar de forma banal, né? A Mas, fala. partir do momento em que você vê que é necessária a doação de fluido vital, você já vê que há um desgaste para o médium, né? A gente sabe que o fluido vital pode ser doado, tá? No Livro dos Espíritos explica isso, mas tem uma certa limitação, né? Uhum. Porque faz falta, né? É o que dá a vida, o que animaliza a matéria. Uhum. Então, a doação de fluido vital tem que ser feita com muito critério, né? Com muita critério de razoabilidade. Senão, fatalmente, vai trazer prejuízo à saúde do médium. E, no caso aqui, envolve o sistema nervoso do médium, Uhum. que é um negócio também complicado, importante, Exato. né? Que aciona diversas É. partes do organismo, inclusive a circulação, Exato. o trabalho dos músculos. Então, é algo que tem que ser realmente feito com muito cuidado. Muito cuidado. É isso que eu queria que a gente marcasse bem, para as pessoas não acharem que isso é uma coisa que se faça de qualquer maneira e é muito criterioso, isso precisa ser muito criterioso. Mas, da produção desses fenômenos à obtenção dos de transportes de objetos, há um mundo. Porque, nesse caso, não só é mais complexo o trabalho do espírito e mais difícil, mas ainda não pode o espírito operar senão através de um único aparelho mediúnico, isto é, vários médiuns não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Ao contrário, acontece até que a presença de certas pessoas simpáticas ao espírito que o opera, antipáticas, vou reler. Ao contrário, acontece até que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava radicalmente o trabalho deste. Por esses motivos que, como vedes, não deixam de ter importância, acrescentai que os transportes de objetos sempre precisam de uma concentração maior e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos e que, finalmente, estes não podem ser obtidos senão com os médiuns melhor dotados, aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico esteja melhor condicionado. Diga aí, Sérgio, o que mais assim, nos chama mais atenção no primeiro momento é seria até a antipatia que alguém presente tem ao espírito em ação entrava à atividade. Olha só. De um modo geral, em todas as reuniões mediúnicas, né, se não tiver uma ambiência espiritual saudável, o resultado não vai ser dos mais propícios, mas principalmente nesse caso. E chamou atenção aqui também o espírito advertindo que cada espírito que vai trabalhar na produção do fenômeno só pode atuar sobre um médium. Por isso é que ele disse acima que quanto mais médiuns houverem na reunião,
né, para a produção do fenômeno, melhor. Melhor. Porque se só tiver um médium, só um espírito poderá atuar, poderá produzir esse fenômeno. Então, a gente vê o trabalho, né, o custo que isso representa de esforço, de desgaste para o médium, para as pessoas envolvidas no trabalho, para a produção desse fenômeno. Por isso é que eles advertem que hoje esse fenômeno já não é tão utilizado. Verdade. Mais um pouco. Em geral, os casos de transporte de objetos são e continuarão muito raros. Não necessito demonstrar-vos porque são e serão menos frequentes que os outros de tangibilidade. Do que vos digo, vós mesmos deduzireis. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que não só nem todos os médios são adequados, mas nem todos os espíritos podem produzi-los. Com efeito, entre o espírito e o médium influenciado, deve existir uma certa afinidade, certa analogia. Numa palavra, uma certa semelhança que permita à parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que quer fazer um transporte de objetos. Essa fusão deve ser tal que a força resultante, por assim dizer, se torna una, assim como uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco, uma claridade única. Então, isso só vai reforçando a importância, né, e o cuidado que isso exige. Você vê a especificidade. É preciso que o médium tenha essa afinidade com o espírito. A afinidade médium-espírito, ela é uma necessidade comum em todos os fenômenos, né? A produção de todos os fenômenos. Mas aqui, no caso, ele destaca que essa afinidade ela é essencial. Sem ela, não ocorre. E não pode ser uma afinidade superficial. Tem que ser uma afinidade profunda. Por quê? Por causa do desgaste, do uso dessa energia, desses fluidos. É preciso que ambas as partes, né, médium e espírito, estejam de tal modo sintonizados que permita ao espírito operar essa transferência fluídica para que ele possa, então, produzir o fenômeno, envolver aquele objeto que será transportado e produzir o fenômeno. Não é isso? Porque você vê que o processo é de amálgama, né? Você pega duas matérias distintas, somas e une-as, envolve um objeto, penetra ou interpenetra, né? A coisa é muito elaborada e que exige muito de trabalho, né? De esforço, de dispêndio de energia. E como ele diz aqui, não é qualquer espírito que pode estar apto a isso. Na produção, que está apto a produzir esse fenômeno, né? Naturalmente, são espíritos já com alguma elevação, mais conhecedores do processo mediúnico, né? Da manipulação de fluidos, da sintonia com o médium, do uso do aparelho mediúnico. Quer dizer, é um fenômeno realmente muito específico, muito especial, né? Exato. Aí, amigos e amigas, é importante ir ao Livro dos Médiuns nesses itens, porque tem muitos esclarecimentos acerca disso, em especial esse que o Sérgio acabou de colocar, que esse tipo de transporte especificamente ele é executado, ele é realizado por espíritos um pouco mais avançados do que aqueles que você diariamente vê até executando algumas atividades mesmo no campo físico, né? Mesmo nesse caráter de... A coisa é bem interessante. Por que tal união? Por que tal fusão? Perguntareis. É que, para a produção de tais fenômenos, é necessário que as necessidades do espírito motor sejam aumentadas por algumas do medianimizado,
é que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos medianímicos é apanágio exclusivo do encarnado e, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a impregnar-se dele. Só então pode ele, por meio de certas propriedades do vosso meio ambiente, desconhecidas por vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e os próprios encarnados. Diga, Sérgio. Fique à vontade. Se vê a coisa como é complicada, né? Até mesmo pessoas, né? Encarnados, espíritos encarnados, né? Corpos humanos podem ser transportados através desse fenômeno, né? Podem ser envolvidos nesse complexo aí de mistura fluídica, de fluido vital com fluidos do mundo espiritual. Então, por isso ele diz que ele ressalta a importância dessa união, dessa afinidade entre espírito e médium, para que essa fusão possa ser eficaz, possa resultar positiva para a produção do fenômeno. Exato. A gente vai repetindo isso até para os companheiros e companheiras de casa terem noção de como isso é importante, como se reveste de importância essa atividade e esse transporte especificamente, porque trata-se de lidar com a intimidade do outro, no sentido mais profundo que essa palavra tem. Porque você lida com a intimidade do outro. Você vê que o espírito que vai executar esse trabalho, que vai ter essa atividade, ele depende da composição do seu fluido, do fluido do médium. Então, você está misturando energias, interpenetrando pessoa com esse fluido. Então, você vê que esse é um trabalho de muita intimidade. Então, qualquer desarranjo nisso poderia ser fatal para o médium, por exemplo, né? A coisa é muito importante, é muito importante. Porque a doação de fluido vital é necessária em qualquer que seja a forma de manifestação do espírito, né? Como, aliás, ele destaca aqui. Mas, nesse caso aqui, pelo que ele está explicando, essa doação é numa proporção mais acentuada que os fenômenos menos complexos. Por isso que a gente não pode perder de vista que tem que ser um fenômeno produzido com muito cuidado. Tem que ser médiuns que já tenha realmente um desenvolvimento mais acentuado, como ele explicou no início aqui, que já possam se desprender da matéria de modo mais acentuado, né? Ele diz que o sistema nervoso do médium tem que ficar praticamente fora da influência do envoltório físico. Então, é uma série de circunstâncias que precisam para que se produza o fenômeno. Por isso é que ele hoje já não é comum e que não deve ser utilizado para qualquer coisa, né? Só em casos de maior necessidade, né? Exato. No momento, não me é permitido desvendar-vos essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam, mas dentro de alguns anos, antes que se passe a existência de um homem, ser-vos-á revelada a explicação dessas leis e desses fenômenos, e vereis surgir e produzir-se uma nova variedade de médiuns que cairão num estado cataléptico particular, desde que mediunizados. Vedes de quantas dificuldades está cercada a produção dos transportes de objetos. Daí podeis concluir muito logicamente que os fenômenos dessa natureza são excessivamente raros e, com tanto mais razão, quanto a eles os espíritos se prestam muito pouco, porque isto exige, de sua parte, um trabalho quase material, o que lhes é um aborrecimento e uma fadiga. Por outro lado,
ainda acontece isto, muitas vezes, apesar da sua energia e sua vontade, o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível. Eu usei os 2 parágrafos para a gente comentar direto. Quer dizer, não é só para o médium que o desgaste é grande, né? Ele está explicando aqui também para o espírito. Tanto que muitos espíritos não são muito afeitos a esse tipo de fenômeno. Porque, como ele diz aqui, há um desgaste, há um cansaço muito grande, né? Então, tem que ser um fenômeno que é para ser produzido, mesmo em caso de necessidade. Aliás, todos os fenômenos mediúnicos, eu acho que têm que ser produzidos e usados em caso de necessidade, não é para satisfazer curiosidade, né? Exato. Nem para passar o tempo. Tudo tem que ter um fim útil, um propósito sério. E, nesse caso aqui, pela complexidade do fenômeno, mais ainda. Chega a ser de excepcionalidade mesmo. Exato. Por isso que ele diz que é um fenômeno raro de ser produzido, porque se a gente pensar realmente com mais cuidado, a gente vai ver que realmente o espírito transportar objeto aqui da vida terrena não tem grande importância, né? A menos quando eles trazem algum objeto do mundo espiritual para fazer um tratamento, né? Há relatos de casos de sessões de tratamento, que os espíritos trouxeram aparelhos do outro mundo, aí tem que ser feito o fenômeno de transporte. Mas aí são matérias do mundo espiritual, não matérias aqui da Terra. Por isso, eu acho que esse fenômeno, é claro que ele tem que ser estudado, o conhecimento é importante, a gente tem que adquirir, mas é um fenômeno que dificilmente vai se ter alguma utilidade prática, dificilmente vai se utilizar dele, pelo que eu entendo, né? Sim, concordamos. É, pois, evidente, e o vosso raciocínio sanciona, nem eu duvido, que o caso das batidas, do movimento e da suspensão de objetos sejam fenômenos simples, que se operam pela concentração e a dilatação de certos fluidos e podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos para tanto, quando estes são secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os casos de transporte de objetos são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem operar-se senão por um só espírito e um só médium, e, fora das condições de tangibilidade, necessitam de uma combinação muito particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos do transporte. Vós todos, espíritas, compreendeis minhas explicações e vos dás conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais pela locomoção e tactibilidade da matéria inerte. Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm muito mais analogia e são, por assim dizer, sua consagração e desenvolvimento. Quanto aos incrédulos, tenho mais o que fazer do que convencê-los, e deles não me ocupo. Sê-lo-ão um dia pela força da evidência, pois é preciso que se inclinem ante o testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo ante tantos outros que a princípio haviam repelido. Em resumo, se os casos de tangibilidade são frequentes, os de transporte de objetos são muito raros, porque as condições são difíceis. Consequentemente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte de objeto, porque muitas vezes o próprio espírito é impelido no seu trabalho. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque se encontram quase sempre elementos energeticamente refratários
que paralisam os esforços do espírito e, com mais razão, a ação do médium. Ao contrário, tende a certeza de que esses fenômenos se produzem espontaneamente, na maioria dos casos, à revelia dos médiuns e sem premeditação, quase sempre em particular e, enfim, muito raramente, quando estes estão prevenidos. Daí deveis concluir que há um legítimo motivo de suspeita todas as vezes que um médium se gaba de os obter à vontade, isto é, de comandar os espíritos como se estes fossem criados, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não são fatos para exibição em espetáculos e para divertir curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, não o podem senão para fenômenos simples, e não para os que, como os transportes de objetos e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Comentários aí, Sérgio? Essa é só uma geral, né? Aqui são comentários de Erasto, né? De modo geral, sobre o fenômeno, né? Ele destaca aqui que esses fenômenos não devem objetivar, não podem servir como espetáculo nem para divertir curiosos. Como, de um modo geral, qualquer comunicação mediúnica, qualquer fenômeno mediúnico. Isso foi importante, teve a sua utilidade e os espíritos permitiram no momento da manifestação dos espíritos aqui na Terra, quando eles chegaram e vieram se apresentar, comprovar a sua existência, comprovar que eram os homens que viveram na Terra. Então, tinham aquelas reuniões de curiosidade que foi despertada no seio da sociedade para verem as mesas se moverem, as pancadas. E os espíritos permitiram, porque foi através dessas reuniões, algumas até festivas, que o movimento das mesas e das pancadas era uma atração da festa, foram úteis para a propagação da manifestação dos espíritos, para chamar a atenção da população para a existência desse fenômeno. Mas essa fase já passou. Foi a primeira fase do espiritismo, como Kardec explica no Livro dos Médiuns, que o espiritismo passaria por 3 fases. Essa seria a primeira, a fase da curiosidade. Hoje já estamos numa outra etapa. Então, é evidente que um fenômeno dessa complexidade, que exige tantas circunstâncias especiais, que causa tanto desgaste ao médium e ao espírito, não pode ser praticado a título de divertimento, a título de curiosidade ou de espetáculo. É isso? É uma advertência que Erasto faz e que é muito natural, né? Muito pertinente, né? Pertinente. Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los a todos cegamente. Quando se manifestar espontaneamente ou de maneira instantânea um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte de objetos, aceitai-o. Mas nunca seria por demais repetido. Nada aceiteis cegamente. Que cada um o submeta a um exame minucioso, severo e aprofundado. Porque, crede, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, o Espiritismo nada tem a ganhar com estas pequenas manifestações que podem ser imitadas por hábeis prestidigitadores. Bem sei o que ides dizer. É que os fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas sabei também que, se não tivesseis tido outros meios de convicção, hoje não seríeis a 100ª parte dos espíritos que sois. Falai ao coração. É por ele que fareis mais conversões sérias. Se para certas pessoas julgais útil agir pelos fatos materiais, pelo menos apresentai-os em condições tais que não possam dar lugar a uma falsa interpretação e, sobretudo,
não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque estes, apresentados em más condições, oferecem argumentos aos incrédulos em vez de os convencer. E aí, Erasto termina com esses alertas, né? Com essas chamadas de atenção para que a gente não se deslumbre. E ele adverte também, em cima, é um alerta, que esses fenômenos eles se produzem com maior frequência de modo espontâneo. E muitas das vezes até com desconhecimento do próprio médium, que está cedendo fluidos para a sua produção, né? O espírito se utiliza, né, daqueles fluidos sem que o médium o perceba. E que, como ele diz, os espíritos não estão à nossa disposição, para atenderem os nossos chamados, a nossa vontade, sempre que nós desejarmos. É preciso que haja uma confluência de vontade. Nós queremos a manifestação do espírito e o espírito querer e poder se comunicar. O espírito não está à nossa disposição, como ele diz aqui. E esse fenômeno, principalmente, se produz de modo espontâneo. É isso. Sérgio, acho que chegamos, né? Acho que deu para a gente comentar um pouquinho esse tema interessante, e nós convidamos aos amigos e amigas que vão lá, a Revista Espírita e também ao Livro dos Médiuns. A Revista Espírita é de agosto de 1861, e o Livro dos Médiuns é o capítulo 5, na segunda parte, das manifestações físicas espontâneas, e que é bastante interessante para a gente conhecer, saber como lidar, como saber disso, ter essa noção clara, né? Porque esse é o livro que nós precisamos compulsar para a compreensão plena, né? do que a mediunidade representa, né? E no Livro dos Médiuns, Kardec faz uma série de perguntas, né? Submete várias questões, e é São Luís que responde acerca desse fenômeno, e explica de modo muito claro, muito detalhado, fácil de a gente compreender como esse fenômeno se processa, como é que se dá esse fenômeno, né? Então, é aconselhável o estudo desse capítulo a que o Arlindo se referiu, do Livro dos Médiuns, capítulo 5º, né, que você falou? 5º, isso. Capítulo 5º, na segunda parte das manifestações espíritas, ou melhor, das manifestações físicas espontâneas, que é muito interessante. Antes de estudar esse texto aqui, seria bom, né, conhecer o fenômeno, para a gente entender a complexidade e ver o que Erasto quis nos transmitir com esse texto. Esse texto, é isso. Caríssimo amigo Sérgio, para as suas despedidas. Bom, Arlindo, foi, como sempre, uma grande alegria, um grande prazer participar desse estudo, dessa nossa conversa, que esperamos tenha sido proveitosa para todos os amigos que estiveram conosco, que nos fizeram companhia. Obrigado a você e a todos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Sérgio, eu que te agradeço imensamente, imensamente. Muito bom ter você aqui com a gente. E esses estudos sempre nos permitem aprender um pouquinho mais, e isso é muito bom. Amigos e amigas de casa, nós agradecemos mais uma caminhada juntos conosco. Um beijo nos corações, muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe a todos. Caríssimo Sérgio, forte abraço. Abraço, Arlindo.